dos que estão no mesmo instante de encarnação. E assim viverão felizes, pois saberão que só dando se recebe, só repartindo se fica com a melhor parte, pois se sentirão harmoniosos com as fontes de energia da luz, da paz, do amor. O poderoso poder de dar é tão grande como o de receber, e os dois juntos formarão aquilo que está perdido. A solidariedade é humana. Com dignidade e clareza encontrará o caminho. Todos os encarnados encontrarão seus caminhos, mais cedo ou mais tarde. Deus é um só ponto. As dimensões dos sentimentos humanos são tão profundas que nem tem cabimento um segundo de indecisão quando se apresentam os verdadeiros motivos de uma encarnação. Poderá o homem interpretar todos os seus sentimentos neste momento conturbado por que passa o mundo? O homem sempre está lúcido quando chega seu momento. É bem verdade que a condição, às vezes, é desfavorável, mas no íntimo o homem sabe o que faz. Ressalvamos apenas os doentes do físico. Estes estarão isentos de qualquer culpa. É preciso interpretar os estados patológicos do ser humano. Ele sempre age sob pressão, mesmo de seu corpo, e quando este não está perfeito em suas funções é natural que se apresente o desequilíbrio. As afinidades entre os sentimentos acarretam um estado claro mental, e todos os humanos o sentem. Por isso, é necessário haver muita limpeza, constantemente, para que não peque por omissão. E, se o homem está claro em seu pensamento, sua escolha em suas atitudes será sempre oportuna, e não há o que temer. Quem tem seu coração limpo, escolhe bem e vê, além das aparências, o caminho que deve seguir. Os caminhos diferem uns dos outros, assim como diferem também os indivíduos. Muitos estão bem próximos de seu centro e se lançam na periferia, perdendo muitas oportunidades de evolução. Qual a boa atitude a se tomar nessas ocasiões? Nem sempre se nota quando se afasta do caminho, do achado. Mas é bem verdade que todo ser humano percebe, com seu sexto sentido, que algo mudou em seu proceder, e aí se perde em considerações fortuitas, esquecendo-se, todavia, de que o erro está nele mesmo. Não teve capacidade intuitiva para discernir, separando o joio do trigo. Seria providencial que, nestas ocasiões, o homem parasse, refletisse, procurasse no íntimo todo o seu engano, sua indecisão, pois muitos há que procuram nas estrelas aquilo que tem no coração. Não é a roupagem que faz o monge, e a essência que o consome, que o distingue entre os demais. É preciso que, ao buscar seu caminho, não se deixe enganar com informações várias. O verdadeiro caminho é despojado de qualquer artifício. Portanto, mais uma vez, vigilância, mais uma vez, concentração, para que o caminho a descobrir seja aquele que lhe pertence. Assim tudo é certo e equilíbrio. Como fazer para a obtenção de todo este estado? Vigiando com cuidado e zelo de amor, olhando e vendo, sentindo a direção exata. No entanto, essa direção, é bom convir, só chega na hora exata, não antes, não depois. O momento preciso de uma revelação está formado no propósito dessa busca. Todos estarão guardados, e seguirão confiantes em seus propósitos. Se buscarem seus próprios sentimentos com dignidade e clareza encontrarão, por certo, o caminho da luz, da paz, do amor. Seu caminho reside em seu íntimo, o difícil é conseguir-lhe a senha, então o momento se iluminará. Ser feliz e fazer outros felizes. Os que podem dar amor devem fazê-lo, pois é chegada a hora do testemunho que todos devem dar uns aos outros de que a que vieram para a vida e redenção. As provas e expiações da passagem terrena dão inúmeras oportunidades a que o espírito se eleve, pois esta é sua finalidade de encarnação. Será preciso, tão somente, que este espírito prove a si mesmo que tem latente a capacidade de amar. Todos os seres não têm esta capacidade. É natural, pois são formados dela, mas muitos humanos, espíritos constituídos na carne, esquecem-se disso, fazendo de seu viver uma eterna escravidão.
como a escravidão. É que, se o ser humano não dá oportunidades a que fluam seus sentimentos, ele está determinando seu próprio extermínio, trazendo para o plano da Terra dificuldades extremas para sua permanência. Quem não ama não vive. Sim, quem não ama não vive, e tem mais, não auxilia que todos sejam felizes, pois quando não existe este sentimento ligando os homens, existirá, com certeza, o caos. Neste estado a vida não florescerá, ela se transformará numa simples contagem de tempo, permanece no plano terra sem dar frutos. Enquanto se encontrar assim, de nada adiantará ao espírito sua permanência, poderá viver séculos e séculos, milênios, que não sairá de uma mesma posição, a de simples ato de encarnação. É, então, importante que os homens se amem. Não só os homens entre eles, mas entre os homens e todos os demais reinos o amor é indispensável. Precisaria, no entanto, que esse homem atual se modificasse em seus conceitos. Como assim? Deixasse de se sentir o dono da verdade, se portasse como um simples vivente, que aqui está para cumprir uma missão única e importante, que é a de ser feliz e fazer outros felizes. Só assim o homem encontrará seu verdadeiro caminho de evolução. Não será preciso dar grandes demonstrações de superioridade como tem acontecido. Não haverá necessidade da força física ser posta em prática, pois seu verdadeiro valor está na grandeza de seus sentimentos. Portanto, de que servem demonstrações de poder se seu verdadeiro poder está adormecido? Como o homem deve proceder? Simplesmente sendo simples, atento, dando e demonstrando que ele ama, sendo escudeiro de sua própria vontade, não deixando que se infiltre em seu íntimo o micróbio da insegurança, do egoísmo. É preciso que tenha graça permanente de aqui estar e aqui permanecer com uma única determinação, que é o dar aquilo que veio aqui fazer. O sentimento nobre do amor é a finalidade do homem, e ele, sem este sentimento, passa a ser um aglomerado de matéria sem serventia alguma ao espírito, seu único e verdadeiro dono. Esse corpo está no plano da terra para servir ao espírito, e o modo mais concreto de provar é amando seu próximo que é sua própria vida, deixando para trás seu egoísmo de sentir-se muito encarnacional, provando seu verdadeiro motivo, que é a evolução, e esta se faz somente pelo amor. Não se dando, também não se recebe, e assim será. Na aventura de uma vida, pois o plano terra e a encarnação são uma aventura para o espírito, é preciso que ele tenha sempre nítido seu maior motivo, respeito, abnegação, amor, vontade de progredir. Todas as vidas se entrelaçam no amor, e será por intermédio deste sentimento que se salvará e dará seu testemunho do amor de Deus. Toda a natureza é amor. O homem é um de seus representantes, e juntos encontrarão sempre as fontes da luz, da paz, do amor. Se você é importante para a vida é muito mais importante para você. Portanto, viva a sua com dignidade, amando e dando provas, a todo instante, desse amor. O alicerce de sua encarnação. Nem sempre todos estarão felizes, mas é evidente que todos viverão seus momentos e, para tanto, necessário se faz que estejam preparados. As conclusões a que chegam os homens lhes trazem a dura realidade: todo seu sonho acabou. No presente momento, os homens estão vivendo a realidade de tudo aquilo que semearam, tanto no campo científico, como em seu meio físico, como em sua própria personalidade. Em todos os estados o homem está sofrendo suas desilusões. Quando é a hora do homem estar em paz, ele está em guerra com ele próprio, não tem seu momento de paz. Embora tenha alcançado grandes feitos na ciência, as doenças estão enfrentando toda a soberania do homem. Em todos os campos ele sofre desilusões, no comércio, na economia, na educação. Isto falando de uma maneira abrangente a todo o planeta Terra. Em toda parte há fome, quando não se trata da fome física, existe a fome da paz, do sossego, da conquista,
E vemos muitas conquistas malbaratadas, desfeitas, trazendo à realidade o homem. Na sociedade moderna, no entanto, estão feitos famosos, conquistas fundamentais na saúde e também nas artes, mas não vemos quase progresso algum nos sentimentos. Esses estão muito aquém do lugar que deveriam estar. Estamos sentindo o desamor rondando o coração do homem, ele está um tanto indolente em seus sentimentos, sem falar, é claro, em sua religiosidade. Estamos sentindo também este afastamento do homem, ele está sem crença nele mesmo, que fará nas motivações que rondam seu viver. A tecnologia está tomando um lugar enorme no viver de seu dia a dia. É bem verdade que o estado de conforto do homem tem melhorado muito, mas também tem contribuído para o abandono do lar. As famílias estão se desagregando e, sentindo esse afastamento, haverá forçosamente a grande dissolução da família. Hoje em dia está sendo diluído este sentimento de grupo familiar, núcleo onde o homem era a cabeça e a mulher o coração. Tempos modernos, atitudes modernas, revolucionárias. Mas o homem estará pronto para estas conquistas, esta liberdade? Não muito, pois muitos tomam liberdade por licenciosidade e a moral está sendo rebaixada a segundo plano. Não se procede mais com ética e, não existindo moral, desaba qualquer grupo que se forme. Por que acontecem esses desencontros? O homem está um tanto desestruturado, vacila, fica solitário e se queda em seu mutismo. É um triste, insulado em meio a tanta beleza. A natureza continua sendo natureza hospitaleira, sendo mandadivosa, e o homem completamente distraído e tumultuado dentro de si mesmo. É preciso que algo forte aconteça. Sim, para que balance seus próprios sentimentos, e esse estado esperado é a descoberta do amor. Quando ele sentir amor verdadeiro, ele desabrochará. Falamos do amor fraterno, daquele que se perdeu pelos caminhos que percorreu. O homem precisa despertar o quanto antes, para poder estar resoluto em sua escolha, e esse achado se darão quando ele se posicionar de pé, olhando para dentro de si mesmo. Então, encontrará a palavra mágica que é o alicerce de sua encarnação, a fé em seus sentimentos, a fé em sua eternidade. E assim encontrará o caminho que o conduzirá à luz, da paz, do amor. O caminhante é solitário, mas todos estão numa mesma direção e encontrarão, mais cedo ou mais tarde, sua própria direção. Pelos caminhos dos sentimentos nobres. Os que estão em sofrimento terão auxílios de todas as correntes do espaço cósmico, elas estão demonstrando o poder do amor. As posições de uma encarnação fazem com que o espírito sinta enormes dificuldades para cumprir seu mandato. Ele tem um espaço breve de permanência no plano Terra e tem que se desdobrar em sua tarefa para que, em sua volta, consiga tê-la cumprido. O mundo atual não tem dado muitas oportunidades aos espíritos, aos que se encarnam e os socorristas, que formam as correntes auxiliatórias do espaço cósmico. As ações destes dois estados têm encontrado muitos empecilhos. São as correntes dos pensamentos dos homens fazendo barreira para anular oportunidades daquelas correntes se prontificarem a favor dos encarnados. Como os encarnados, tolhidos como são de seu poder essencial, interferem na poderosa ajuda do cosmo. O homem emite barreiras de alta frequência, seu pensamento está sempre em atuação, colocando em volta dele mesmo ondas resistentes, pois os sentimentos produzem tais ondas que impedem auxílios, como também danificam a estrutura do corpo físico, mexendo, outros sim, com seu funcionamento. Existem atuações de pensamentos forjando doenças físicas, e a mente, emitindo ordens, ondas, atua nas funções dos órgãos, colocando a vida em perigo constante, trazendo vida infeliz ao homem, que veio aqui para ser saudável e para dar testemunho de um poder supremo. Sendo sua atuação prejudicial para o próprio funcionamento, mais profundamente atua em seu meio ambiente, transformando igualmente,
destruindo como destrói seu próprio corpo físico. O poder da mente é tão intenso que podemos, a qualquer momento, sentir o desatino do ser humano. Nos tempos atuais existe, não só do homem, como também dos elementos, uma série de desajustes causando destruição da vida, o mais precioso presente do Pai. Como se pode evitar tal catástrofe? Tão simples e tão difícil, apenas se o homem se modificar, atuando no meio em que vive e em seu próprio corpo, sua mente física modificando radicalmente sua atuação, procurando escudar-se em seu coração, que é sua mente espiritual. Está ali guardado seu segredo, está nesta região do corpo seu potencial de amor e fé, dois sentimentos que seriam sua salvação e que o elevariam, é bem verdade, a seu lugar, que o conduziriam a seu original caminho. Tudo tão fácil para ele, mas o homem tem se alijado de seu caminho por produção própria. Ele quer conseguir grandes proveitos efêmeros, esquecendo-se totalmente de viver. Todos poderiam ter tudo, mas está chegando o momento em que todos não terão nada, estarão de mãos vazias, não sabem o que é viver. E tudo é tão significativo para sua evolução, para sua posse. E seu sentimento está sendo alijado de seu corpo. Tomamos a afirmar, somente pelo caminho dos sentimentos nobres o homem achará o tesouro que é sua salvação, o amor ao próximo, seu amor a Deus. Só assim terá senha que o conduzirá às fontes eternas da integração com Deus, que estão na luz, da paz, do amor. Quando um homem se modificará para poder aurir do deslumbramento de ser luz? Agora, ele se contenta em ser sombra. É preciso acordar. Cumpra o ato de amar a própria vida. Os que estão em sintonia com ondas do cosmo, poderão a toda hora auxiliar seus irmãos. São antenas vivas de benfeitorias e auxílios. As condições em que se acha o planeta Terra são um tanto delicadas, pois sua formação natural está sofrendo toda sorte de agressão. Seu solo está se transformando num grande laboratório de pesquisas e, portanto, está sofrendo transformações. Se o homem tem feito desatinos é natural que a natureza se rebele, e quem mais sofre é o próprio planeta, que atua diretamente em todos os seres vivos. Sendo pela mão do homem que todos os motivos são projetados no plano Terra, é lógico que este mesmo homem irá sofrer suas consequências. Todos sabemos que será pela mão do homem que toda a natureza sofrerá modificações. O ambiente da Terra, toda sua beleza, oferecida pela natureza, está se deteriorando pela ação predatória do homem, e não haverá portanto condições de vida saudável daqui por diante. O sólido estado de depredação está apressando este fim. Sim, o homem tem investido contra sua própria formação física e, consequentemente, quase indiretamente, atua nele mesmo, pois, não permitindo que a natureza fique em harmonia, está dando também condições a que ele próprio se desequilibre. O tempo está sendo limitado, então, para a permanência do homem. Este plano vai se tornar inóspito. Não haverá qualquer possibilidade de permanência de vida no planeta Terra. Toda essa beleza, com o passar dos séculos, será levada de roldão pelo seu próprio algoz, que é o homem, que, não sabendo se portar com dignidade, leva toda essa situação caótica para si próprio. Os planetas estão em harmonia, não sentem abalos, estão em suas órbitas. A interferência do homem está constantemente presente e ele colherá, em algum tempo, tudo aquilo que pratica neste presente tempo e em uns outros tempos de existência deste planeta, que cumpre seu mandato de hospedeiro de todos os encarnados. O Supremo Arquiteto deu todo o seu amor na construção deste belo e majestoso plano, deu por fim a vida aos seres para que tivessem oportunidade de galgar novos planos. Mas o encarnado procura, de todo jeito e maneira, interferir, com seu proceder, nessa majestosa obra de divina essência que é o momento de vida neste plano. Porque o homem se perdeu de seu princípio. A ambição, a cobiça e o desajuste estão levando o homem para fora de sua rota.
Seu original destino era a evolução, mas agora ele se perdeu de si mesmo, segue novos caminhos e portanto atua em direções que o levam a atalhos que servem como escapes de seu roteiro original. Seria preciso que os bons sentimentos atuassem em sua vida para que ele voltasse à sua forma original. O homem é, no presente estado, um outro homem, não sente mais amor por seus irmãos, distanciou-se de sua conduta primitiva, perdeu sua integridade afetiva, está sendo levado a caminhos outros, e portanto se distanciou de si mesmo. E agora está aflito, querendo obter seu estado primitivo. Ele poderá se sentir mais ameno para se neutralizar e se reformular nos princípios de amor, e conseguir, com esforço próprio, obter para si a escolha acertada, olhar com olhos benevolentes seus irmãos e com dignidade espiritual poder galgar patamares outros de ação de caridade. Assim poderá caminhar em direção sempre constante da luz, da paz, do amor. Na oportunidade que lhe dá a vida de aqui estar, cumpra com prazer o ato de amar a própria vida. Homem e mulher. Seres que se completam. Não poderá o homem se indispor consigo mesmo, sem que sofra. O ama ao próximo ensina que ele deve amar-se, pois o mais próximo dele é ele mesmo. A sociedade moderna tem dado oportunidades múltiplas ao homem de colocar-se sempre ao lado da tecnologia, mas esse homem não deverá confundir a suposta evolução material com seus bens adquiridos, como se ele armazenasse tudo para sua manifesta evolução. O homem moderno não tem sua atenção voltada para seu próprio íntimo, tem estado alheio a seus sentimentos, pois muitos motivos externos o levam para fora de si mesmo, sem que, no entanto, essa saída tenha outro objetivo que não sua distração. A sociedade atual é fundamentada na liberação individual, traz para o homem e para a mulher total independência, mas não lhes dá a direção exata de nenhum caminho. Como assim? Quando o homem se libertou, ganhou independência de muitas situações com a tecnologia moderna, mas ele também se distanciou de sua religiosidade, não é mais temente a Deus. Ele acha até que questões de fé não são necessárias para seu viver, e se lança baseado somente nas coisas adquiridas para seu conforto, esquecendo-se de atender seu lado de sentimentos, e é por essa situação que a humanidade sofre. Está faminta de amor. E se todos colocassem seus sentimentos à mostra? O homem necessita do aconchego de amor com sua fonte amena, pois, se assim não for, ele não se sentirá apaziguado, em harmonia com esse mundo de suas aquisições materiais. Vemos hoje muitos homens insatisfeitos, embora tendo grandes cabedais e conforto tecnológico, e que procuram o lado extremo de viver na pobreza, desfazendo-se de seu poderio econômico ou, quando não, sendo simples e desprovido de todo orgulho ou vaidade. Como está se portando a mulher perante esse homem? A mulher nem sempre acha favorável a companhia do homem. Muitas existem que procuram um caminho paralelo, não vivem mais à sombra do homem, não dão ensejo de que esse homem seja o dono de sua vontade. São liberais, cuidam mais de sua vontade própria e procuram na religiosidade e na parte mística sua proteção. Como a mulher é diferente do homem? Não tão diferente, apenas se dirige com mais coração. Seus sentimentos são alicerçados no amor maternal, e são por isso capazes de grandes sacrifícios para a obtenção do que desejam. As mulheres possuem mais à flor da pele seus sentimentos. Elas podem obter seu caminho com mais facilidade do que os homens. Portanto, o momento atual traz mais liberdade para os sentimentos da mulher em sua expressão máxima, e os homens estão voltados mais para as conquistas fúteis e de suas aquisições. Se o homem é ação, a mulher é coração. Por que essa diferença? Não é uma diferença limitada, ela existe pelos sentimentos naturais. A mulher é mais poderosa em sua fé, o homem é mais técnico em seu trabalho, mas essa diferença se dilui quando se forma uma família.
Aí então se forja a sociedade, e o futuro de um grupo familiar é um só, o equilíbrio e a harmonia, trazendo para todos o caminho da compreensão. O homem, a mulher, poderá existir harmonia maior? Não poderá, pois no planeta Terra eles se completam, mas deveriam estar mais atentos quanto à família, ali é seu eixo principal, e todo o grupo se funde no caldeamento de emoções, que os projetarão para frente, e assim alcançarão o núcleo de sustentação familiar, que é a fonte eterna do caminho para as fontes da luz, da paz, do amor. Homem e mulher, dois seres que se completam. Faça de sua união um alicerce para a vida. Dualidade de sentimentos. Nem todos os encarnados estarão aptos a desincumbirem sua missão, mas todos virão a este plano com uma incumbência. Todos passarão pelo mesmo caminho. As pulsações do sistema planetário estão dando provas da existência de uma força divina na engrenagem de todo o sistema. É preciso que o homem entenda que também faz parte dessa engrenagem e se ponha, sem resistência, em seu papel. E qual será seu papel? Existem muitas ocasiões para que o encarnado se identifique com o plano da Terra. Existem oportunidades várias para que ele se proponha ao amor entre todos, principalmente a ele mesmo, pois sua centelha divina faz com que todos sejam iguais, saídos, como são, da mesma fonte. Mesmo assim, o homem toma atitudes contrárias a seu próprio desenvolvimento e permanência neste plano, impedindo que todo esse tempo seja pleno de glória e poder. O homem se mantém afastado de seu centro por simples descaso. Em parte o homem tem seu objetivo, mas procura se projetar mais em seu mundo de fantasias, e se aprofunda nas aquisições momentâneas e fúteis de seu dia a dia. Sabemos que a influência do meio ambiente chama o homem em todos seus sentidos, tanto para os lados como para a frente, mas sempre essas atitudes que lhe são mostradas são fantasiadas pela mente física que quer ter o comando de toda a sua manifestação. Se o homem é importante para ele mesmo, por que essa distração? Pela dualidade de sentimentos que existe nele. Seu sentimento é dividido em duas partes distintas, aquele quer e aquele pode. Como, quer e pode. O querer de seu íntimo está ligado às suas atitudes banais de seu dia a dia, o poder está na clareza de seu sentimento, no alcance daquilo que ele se propõe. O homem, sendo um animal nômade, traz características de todos seus ambientes e, portanto, em seu intelecto estão mescladas todas as formas de ilusões. E a ilusão é um estado, também fantasioso de sua mente física, que se projeta a todo instante na tela de suas lembranças, trazendo para a vida presente todo o seu passado carregado de miragens que não o levarão a lugar algum. E assim o homem vive seu momento eterno de ilusões. Existirá alternativa para esse homem? Sim. Haverá sempre alternativas, se ele é alma e coração, se ele deixar que os sentimentos nobres lhe passem a segurança de sua razão, aí o homem se torna íntegro, trazendo para sua vida presente toda segurança e direção. Quando há esclarecimento de todas as situações que envolvem uma encarnação, o homem encontrará sempre um ponto determinado de descobertas. E essas lhe servirão de referência para sua permanência aqui neste plano. E se todos olharem para um só ponto, que é a porta de alcance e chegada às fontes eternas da manutenção, encontrarão então toda a grandeza de Deus, que está contida na luz, da paz, do amor. O momento presente é importante para que possa conseguir seu ponto exato de manutenção constante. Faça por onde agora. Amanhã poderá ser tarde. É preciso ser humilde no recebimento. Os que estão à espera de um encontro em suas vidas, deverão ter em mente que só pelo trabalho encontrarão a posição exata de sua libertação. As circunstâncias atuais dão ao homem deste plano oportunidades sem fim de procurar seu caminho, mas ele não se dispõe ao trabalho de procura e se distrai com paisagens quiméricas. As decepções do trabalho dão, a quem procura seu caminho,
um momento para refletir em sua atuação e levam, ao mesmo tempo, sua personalidade espiritual para longe do ser constituído e se perde de sua meta. Estamos entrando num caminho estreito, pois o plano Terra está sendo altamente pressionado por correntes destruidoras que rondam o espaço cósmico, dando assim desequilíbrio ao trabalho do homem, e esse, já por si, anda fora de seu caminho, procurando nas banalidades de suas conquistas o prazer momentâneo. É por isso que muitos programas encarnacionais estão se desfazendo e muitos de seus protagonistas estão voltando ao ponto de origem de mãos vazias, planos fracassados. O espírito que desce na encarnação está sendo recebido com hostilidade por seus irmãos, tanto pela estrutura do plano físico, como pelos próprios irmãos de carne que estão dando posição falsa ao encarnante. Nos momentos de penetração no campo terreno, os espíritos têm encontrado dificuldades múltiplas, pois, além de terem que enfrentar a prisão no corpo físico, têm também as adversidades do convívio com seus irmãos. É frustrante este momento que ele passa na carne, fica sendo inútil seu tempo de encarnação e se perde sempre uma preciosa oportunidade de reabilitação, como também de expiações solucionadas. Todos estão na expectativa e voltam desalentados com sua experiência. É contrastante o resultado. Por que não acontece ao contrário? Nada pode ser feito, o livre-arbítrio dos encarnados marca em primeiro lugar. É preciso respeito à vontade do homem. E ele influi, com este mesmo livre-arbítrio, depredando a natureza, que também sofre sua atuação direta. Há uma necessidade de socorro. Sim, muitas correntes benfeitoras estão em trabalho de socorro ao plano da Terra, mas elas, por sua vez, respeitam quando atuam. É bem verdade que o esforço empregado por estas é infinitamente poderoso, mas quando se oferece auxílio quem o recebe não abre as portas do coração para recebê-lo, fica praticamente impossível que tudo saia perfeito. Há um enorme desperdício de forças. Não existe a vontade de ser socorrido. Esta vontade existe, mas existem também muitos empecilhos no ser constituído na carne. As barreiras que são impostas por esse ser são enormes, e se volta ao ponto de partida, o livre-arbítrio interferindo mesmo na qualidade daquilo que se recebe. O homem deveria procurar sua própria posição principal, que é a humildade, para que ele se visse por inteiro, chamando a si toda a sua potencialidade, seu lastro encarnacional, e aí tirar a lição sublime de poder receber com dignidade, colocando-se numa posição de receber as energias que são trazidas por correntes cheias de luz, da paz, do amor. É preciso, antes de qualquer atitude, ser humilde no recebimento, para que a grandeza da bênção chegue às mãos de quem necessita. O homem ainda poderá se reencontrar. Os que souberem interpretar os desígnios de Deus saberão compreender seu irmão. As circunstâncias no plano Terra fazem do encarnado, muitas vezes, um ser com atitudes contrárias a seu próprio sentimento. As ocasiões em que ele coloca em prova sua dignidade são decisivas para sua evolução, pelo conhecimento de seu poder de compreender as próprias atitudes. O homem está dando seus primeiros passos como ser humano e, embora ele venha há milhares de séculos vivendo sua vida, tem escondido dentro do coração seu verdadeiro intento. Muitas oportunidades ele tem perdido de se encontrar, mas queremos sempre que ele possa se compreender. Pois o homem deste século é um homem em transformação, principalmente quando ele se põe à prova. Como o homem ainda não chegou a ser verdadeiramente humano. Não é o humano como o homem conhece, o humano na formação concebida por ele próprio, o ser humano que o compara à sua essência é diferente. O ser constituído tem características diferentes de sua origem, o que faz com que este ser se contamine com as imperfeições do plano em que vive, pois sabemos que o ser constituído tem seu livre-arbítrio, sua escolha portanto, e tem também sua liberdade. Assim, será o que ele próprio escolher. Como o homem tem essas nuances em sua personalidade,
Todos os seres que se prontificam na carne estão à mercê de intempéries em todos os sentidos, pois as circunstâncias em que se encontra o plano, no presente momento, são de uma sociedade que avança abrindo o caminho do conhecimento e, ao mesmo tempo, desabrochando todos os seus sentidos ambiciosos, trazendo para seu estado muita insegurança. O homem tem que se centralizar no próprio coração, mas muitas vezes ele tem seus sentimentos desordenados e, então, não encontra aí sua segurança. Porque não se aprofunda o homem, não se apega à sua religiosidade natural. Essa religiosidade, esse temor a Deus, já se apartou do homem moderno. Ele tem se atirado às suas conquistas terrenas, levando o próprio sentimento a se desfigurar de sua forma original. Como esta modificação assim tão desastrosa? Os séculos passam, as modificações são lentas, o homem permanece até mais bárbaro do que quando ele era considerado como tal. Por isso ele está se perdendo, desintegrando-se em alta rotatividade, está sendo descentralizadas pelos próprios sentimentos, pois sua cabeça o tem levado a desatinos. Mas em todos os acontecimentos o homem ainda poderá se organizar, ainda poderá se reencontrar, basta para isso que também séculos sejam passados, lentamente, e sua modificação poderá ser real como é real sua origem. E nesse tempo, quando ele estiver desiludido com as próprias conquistas, quando tiver cheio seu celeiro de coisas supérfluas, quando ele se sentir sozinho em meio a multidões e multidões, perceberá que todo seu intento foi em vão, pois ele só se achará acompanhado, aliviado e protegido, quando se voltar limpo de coração, quando quiser auxílios, então será feliz, pois desejou ser amado, e amando terá todos os bens que esbanjou, e encontrará seu caminho na luz, da paz, do amor. Se seu tempo é esse, faça por onde melhorar o tempo do amanhã, cumprindo agora seu mandato, dando aquilo que receberá depois. As verdadeiras posições do homem. Os que estão dando testemunho do amor de Deus, estão aqui neste plano terra, dando e recebendo amor, estarão cumprindo o período de vida com atenção plena naquilo que fazem. As posições dos homens perante os acontecimentos do momento dão-lhes uma certa maneira de encará-las como sendo as mais corretas, quando, na verdade, elas estão mostrando a eles suas posições verdadeiras. Como o homem está assim levado pelo ambiente, ele faz parte de todos os acontecimentos do momento, pois, muitas vezes, está recebendo tudo aquilo que projetou para seu futuro, que é seu presente atual. Da mesma forma será o futuro aquilo que hoje o homem está produzindo, agora com mais compromisso, pois esse porvir não atingirá sozinho, ele mexe com o futuro da humanidade. As manifestações errôneas do homem irão prejudicar todo o plano, pois ele atua não só em seu destino, mas no destino da humanidade. O centro do planeta Terra está se modificando, e disso se tem muitas provas concretas, como as estações climáticas, a pureza dos ares, dos mares e o próprio elemento Terra está sendo modificado em sua estrutura física. Isso, sem falar, é claro, da modificação dos sentimentos dos homens, pois sentimos que não existe muito intenso fator sentimento-fraternidade, embora o homem se esforce por falar nela e espalhar o que faz por ela. Mas a própria humanidade se ressente quando fala sobre esse sentimento, pois existe a desigualdade chocante nas sociedades modernas, enquanto uns países são ricos, outros agonizam na miséria. O homem está insensível. Não que ele seja insensível, mas circunstâncias o levam a ser, pois a impotência de ação faz com que ele se sinta como tal, tudo acontece e ele não pode interferir. Os sentimentos são de várias intensidades, mas a sociedade predominante, os que estão à frente de governos nem sempre têm como principal objetivo a solidariedade humana. Os interesses dos governos são outros, muito mais voltados para os objetivos imediatos, pessoais, e, sendo assim, o bem-estar coletivo fica alijado do poder dos governantes.
Não queremos dizer com isso que o mundo sofre pelos que o fazem sofrer pelo poder. Não o mundo, a humanidade recebe o que ela produz. Existem, por outro lado, muitas aquisições que elevam o ser humano, tanto na literatura, nas artes, e na maior arte que é o amor, a proteção e o amparo. Mas são minoria em meio à extensão que é o planeta Terra, que agoniza. Seus habitantes estão sofrendo, morrendo de fome e sede, atirados, espoliados, sugados pela própria sorte, enquanto outros são felizes, estão bem ajustados. A vida está dividida, a casta da sociedade engloba pobres e ricos, felizes e infelizes. Os homens recebem aquilo que produzem individualmente, mas ele recebe também em sociedade e uns sofrem pela depredação dos outros, uns estão expostos à vontade dos outros. É preciso que tenham consciência do que se passa, fazendo apenas uma introspecção, parando para refletir, e assim lembrar que todos são culpados, pois omitem sua atuação, não trabalham para sua melhoria. Se todos olhassem para dentro de si mesmos, sentissem que estão no mesmo momento e que tudo o que fazem refletirá no todo, procurariam amar a própria vida, dando tudo e recebendo também tudo, e assim poderiam conseguir a vitória que os levaria à humanização do próprio plano, para viverem felizes, e caminharem juntos no caminho que os levaria à descoberta da luz, da paz, do amor. Se você é parte desse todo, por que não trabalha por si próprio? Estará dando sua contribuição ao todo, que é a vida presente no plano. Oportunidades lhes são dadas. Nem sempre todos estarão em seus lugares apenas por invigilância, mas todos poderão, é bem certo, atingi-los se estiverem em atenção plena. As oportunidades de um viver saudável são dadas a cada encarnado particularmente, independe que ele seja de uma maneira ou de outra, assim ou assim. Todos têm as mesmas oportunidades de alerta, mas nem todos querem andar pelos caminhos estreitos do conhecimento. Não será preciso nada além da consciência para o desbravamento de todos os caminhos. Não será preciso cabedal de cultura, mas pura e simplesmente a pureza de intenção. O momento exato da libertação está na compreensão plena de todo o caminho. Saiba ou não ter o uso da palavra burilada. As almas simples estão mais perto da verdade. O conhecimento de sua libertação é então um ato de vontade. O estado de conhecimento, não a procura do conhecimento, são bem diferentes estes motivos. Um tem direção para esse ou aquele ponto, o outro brota como a água de uma nascente, desliza por sobre o caminho, não se opõe aos obstáculos, apenas os contorna. O homem de conhecimentos não terá então oportunidade da busca da verdade? Não é assim tão radical, basta para tanto que ele tenha sua parte de sentimentos pura como o olho d'água, corre em qualquer direção, não opõe a resistência a nenhuma descoberta. O homem simples terá então oportunidades maiores. O homem simples é como um diamante bruto, tem mais chances de se abrir ao sol da verdade. Pois ele traz em si a verdade, ainda não adquiriu o conhecimento imposto, ele é virgem dos sentidos, só se guia pela intuição e sempre está apto ao reconhecimento. Sentimos no homem do campo seu coração dadivoso. Não queremos dizer com isso que aquele que adquire a instrução normal de todo cidadão, não tem oportunidades de evolução. Queremos dizer que a todo aquele que traz liberto seu coração é mais fácil a penetração ou o estado de saber. Como saber, se ele não tem conhecimento? Não nos referimos ao saber conhecimento adquirido, mas dizemos saber intuição pura e clara. Aí ele poderá ter mais chances de vitória e este estado permite que ele tenha conhecimentos adquiridos na fonte primitiva, que é quando ele não está condicionado a nenhum paralelo, ele não sabe, portanto não compara, e tem a liberdade plena naquilo que escolhe. O amor é o trabalho, ao maino da terra lhe dá a pureza de sentimentos. Também, pois quem trabalha a mãe terra, tem em troca seu potencial energético que o nutre com saúde e vigor físico, que é passado, também, a seu sentimento.
Então este homem está mais fortalecido naturalmente, recebe carga energética da própria vida, que é o planeta Terra alimentando seus habitantes em troca do amor ao trabalho. Mas o homem, muitas vezes, não compreende esse grande aliado de sua evolução, que é o plano da Terra, e o destrói. Quando tudo estiver compreendido e esse todo se tornar conhecido, o homem será feliz e temos a certeza de que ele viverá em paz e, todos juntos, encontrarão a passagem estreita que os une à luz, da paz, do amor. Você é fonte propulsora da própria evolução. Aproveite este momento. Acorde. Sua contribuição é importante. Os que estão em guarda dão oportunidades a que aflorem seus bons sentimentos e fazem, com isso, que sua permanência neste plano seja proveitosa. As ocorrências do mundo físico chegam à vida do homem, levando-o, muitas vezes, para fora de seu objetivo. Vimos que as influências circunstanciais dão oportunidades ao homem para que ele se distancie de seu caminho, mas não queremos dizer com isso que tenha perdido por completo sua rota. Muitas circunstâncias adversas estão se aproximando deste planeta. Será uma prova para todos seus habitantes. É necessário que esses acontecimentos se deem para que sempre o homem sinta que todo seu conhecimento não basta. A natureza é absoluta em seu domínio, embora o homem pense que poderá mudá-la, e ele tem dado sua contribuição em situações nefastas para todos. O homem está interferindo na vida do plano, em sua atuação como planeta. Está dando sua contribuição para que ele sofra abalos, como têm sido as experiências atômicas em seu interior. Esses abalos não ficam impunes, muitos estão transtornando as atuações até das próprias estações climáticas, como temos sempre abordado. Há outras reações? Sim, em todos os reinos está havendo desequilíbrio. Embora a ciência avance, deixa muitos problemas para trás. Muitos restos de sua atuação, mesmo sabendo todos que a ciência está ao lado do progresso, da evolução, do bem-estar do homem. Às vezes, porém, causa-lhe transtornos. Todos os reinos estão sendo atingidos pelo progresso. Sabemos também que esses avanços tecnológicos não são culpados por toda a desolação do planeta Terra. O homem não tem sido cuidadoso em sua passagem nele. O malefício causado em seu solo causa-lhe um grande desequilíbrio ecológico, suas matas estão sendo devastadas, as águas do mar contaminadas, e a de que ele próprio se serve para sua manutenção não tem seu potencial puro, de limpeza. Como o homem poderá sobreviver? Ele não poderá ter tudo aquilo que lhe era normal, ele não poderá ter nada de seu primitivo estado. Se não tinha conforto físico agora tem, mas em contrapartida perdeu sua original proteção. A natureza sofre esses transtornos e também se projetará para o caos. Assim como o homem agora está sofrendo, o plano também sofrerá, chegará igualmente para ele a morte sempre esperada para o homem. Como o planeta morrerá. Como todo ser vivente, morrerá simplesmente, até que tudo esteja consumado pela depredação do homem. O cenário é calamitoso, mas o homem não se dá conta de sua atuação. Deveria, é claro, acordar para sentir o peso de sua responsabilidade. Ainda há esperanças. Sempre há esperanças, tudo ainda espera por um milagre, mas, só um homem o fará. Ele terá que despertar para que em seu coração brilhe a chama da certeza de que juntos todos acharão uma solução. Mas, para isso, o homem terá que se pôr em alerta, com todo o seu potencial em atividade, para poderem juntos descobrir aquilo que está claro em seu coração. Não faça aos outros aquilo que não queres que te façam. E neste instante ele descobrirá, por seu sofrimento, que a salvação está nas fontes da luz, da paz, do amor. Sua contribuição é importante. Comece por você, estenda sobre sua família, alcance sua nação, que estará plena dos poderes de reconstrução dentro da paz. Quando não há mais nada a descobrir,
Nem todos poderão sentir a necessidade de uma inspeção interior, mas todos estarão sujeitos à verificação de seus atos. Há uma espécie de ocasião em que o ser humano se coloca em observação. É quando seu tempo terreno já não dá mais oportunidade de buscas e achados, está em seu sentimento interior, não há mais nada a descobrir. Quando o homem está assim tão sintonizado com seu interior, esses estados se dão quando sua evolução já se fez sentir, quando ele pode discernir todos seus momentos e então ele sente a pureza de sua intenção e seu livre-arbítrio também está pronto para decidir, sejam quais forem as circunstâncias que se apresentarem. O ser humano é passível desse estado. Por que não seria? Se ele trabalhou sua oportunidade inteira de vida neste plano terra, ele terá sua recompensa. E todo aquele que se entrega a essas cogitações terá forçosamente seu galardão, sua recompensa trabalhada com todo o seu esforço, é um vitorioso sobre seus sentimentos, é cônscio de seus deveres, chega ao ponto desejado por todo espírito que se prontifica na carne procurando sua evolução. O homem está neste torvelinho de situações por gosto próprio. Sim, o espírito que atua em todo ser humano tem seu objetivo. Veio se encarnar neste plano para sua melhoria, e também, com seu exemplo, melhorar todos seus irmãos. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece, pois o corpo dos sentidos, com seu livre-arbítrio constituído, nem sempre dá essa oportunidade. Os próprios sentimentos dos homens o atrapalham neste trabalho, pois, estando encarnados, é da lei divina que esses espíritos esqueçam suas personalidades fluídicas e sejam dirigidos pelo livre-arbítrio constituído pelos sentimentos da carne. Aí está o grande empecilho para a evolução do espírito, seus sentimentos de escolha. Como poderá acontecer bons resultados para o espírito? Todo encarnado deve se aprimorar nos sentimentos, cultivá-los com o coração. É preciso que esse filtro do amor seja observado com o maior cuidado para que ele seja límpido, não turve, em hipótese alguma, os sentimentos que brotam de seu coração. O amor estará presente sempre, ele é o grande ponto de apoio de todo espírito que se encarna, seus sentimentos naturais os salvarão dele mesmo. Como assim? Todos os momentos do espírito encarnado estão guardados em seu arquivo kármico. É preciso notar que ele já traz as características próprias, vem com toda a sua boa intenção, mas seu corpo de sentimentos, adquiridos e cultivados no físico, colocam uma grande barreira em sua evolução. É preciso, no entanto, que ele se conscientize, que seus sentimentos sejam cultivados, pois nada pode florescer se não merecer toda a atenção, seja do homem seja da natureza. É preciso observar. O trajeto do homem no plano da terra traz grandes oportunidades, mas quando se tem os sentimentos alinhados, quando este homem é conhecedor de seu papel de medianeiro e não se esquece, nem por um momento, de que está aqui a serviço do Pai. Assim ele dará sua contribuição ao grande plano de evolução do espírito, e se cada um colocar esse objetivo acima de seu ser constituído no corpo de sentimentos, todos estarão unidos e caminharão apoiados, para encontrarem sempre mais uma oportunidade de estarem em seus caminhos, e o caminho do homem é um só, em direção exata à luz, da paz, do amor. Você é um ponto importante neste trabalho de evolução. Procure corresponder alimentando com amor seus sentimentos para a glória de todo o plano. A escolha pertence ao homem. Os que estão neste plano darão provas de que aqui vieram para a maior glória de Deus. Os momentos de amor serão proporcionais a tudo que fizerem a seu irmão. É preciso estar sempre em seu lugar para conhecer e respeitar o que ocupa a seu irmão, e assim poderem formar o elo da grande cadeia que se estende pela eternidade. O estar presente neste plano significa muitas preparações, individuais e em grupo, por parte dos espíritos que estão sempre cumprindo o seu objetivo. No entanto, às vezes voltam sem o alcance exato daquilo que aqui vieram fazer. Seria preciso que todos os encarnados estivessem atentos para o que lhes acontece,
para poder tirar o melhor proveito dos ensinamentos que a vida dá, pois aqui estão o bem e o mal. É necessário que o raciocínio do homem esteja isento de interferência. Os poderes da mente oculta são infinitos, e a mente do homem é regida por esse poder. O homem constituído na carne está à mercê de toda a influência, mas a interpretação, a exata direção, está sujeita ao livre-arbítrio do homem constituído. Por isso vemos desajustes e muito sofrimento neste plano. É preciso que a mente dos homens se volte para Deus, que eles pensem que estão aqui para cumprirem seu intento, mas não terão êxito se não observarem os requisitos na escolha. É preciso observar atentamente todas as reações de seu organismo físico. Isto também revela a sabedoria da mente, pois o domínio absoluto das funções físicas requer uma mente, que comanda essas funções, clara e centralizada, portanto, que esteja em equilíbrio. Não há segurança absoluta. Existe o livre-arbítrio e, em consequência, a escolha. O homem estará entre fogo cruzado sempre que tiver que escolher, portanto, sua posição pertence a ele mesmo, terá tudo aquilo que merecer por escolha própria. É difícil compreender quando um homem comete desatinos, mas ele está recebendo o próprio produto, embora sua origem seja divina, tanto quanto a de seu irmão que cultiva bons sentimentos, teve livre acesso aos arquivos da própria mente, e que sabe, portanto, estabelecer diferenças, está íntegro e é cônscio daquilo que quer. O homem é absoluto em sua escolha. Sim, o homem é senhor de toda a sua permanência neste plano, e tudo mais que receber por acréscimo é pelo amor do Pai, mas sua escolha pertence a ele próprio. Portanto, estão em seu caminho muitos atalhos, ele escolherá o que deve seguir, e, se todo o seu potencial de vida estiver dirigido para um só ponto, encontrará, por certo, sua direção. E se encontrarão todos que assim o fizerem e essa força reunida alcançará, com certeza, a fonte da vida eterna que está na luz, da paz, do amor. É preciso averiguar, observar, sentir todo o seu viver para poder estar em paz e caminhar juntos. Homem, faça a sua reciclagem. Os que estão neste momento encarnacional prestando ajuda a seu irmão estarão cumprindo o amor distribuído. Os acontecimentos por que tem passado o plano da Terra, o tem colocado em situação muito perigosa em relação à sua própria vida. O planeta Terra está sofrendo pela depredação de todo o seu campo vibratório, pois o que acontece com seu plano físico ressoa em seu campo magnético, trazendo para este plano grande transtorno em seu caminho. O homem não se dá conta de todo este estado porque está completamente voltado para sua existência efêmera, pois com sua vida divina, evolucional, mística, ele não se preocupa, pensa até que seja natural que ele esteja aqui, neste plano, para ter a supremacia de ser o rei dos animais, pois fala, tem domínio sobre todos os outros reinos, manda e desmanda em tudo. O homem sempre foi assim, interferindo em seu meio ambiente. O homem, a princípio, era doce e calmo, tinha seu domínio restrito. Depois, foi alcançado pela cobiça, querendo sempre estender seu domínio sobre tudo, e assim perdeu, com o avançar do tempo, a própria liberdade. Como o homem perdeu sua liberdade? Muitas vezes por suas conquistas, outras por situações diversas, as quais ele próprio se impôs, e assim vai se definindo em todo o seu poderio. Quanto mais alcança menos tem, quanto mais avança em tecnologia tanto mais presenteia seus sentidos com mais um predador de seu progresso, pois cada vez mais se ilude por suas conquistas. Agora, neste momento, é a questão social em todo o mundo. Sua tecnologia também está afetando seu momento de vida. A própria natureza está sendo destruída, por poluição, contaminação, destruição dos mares, do próprio ar que respira. O homem está se destruindo, embora sendo o senhor absoluto de seu mundo de sociedade. As oportunidades de conhecimento dão ao homem sua liberdade.
É bem verdade que vemos seu avanço na medicina, mas vemos também, por outro lado, essa própria medicina sendo atacada em seu lado social. As pessoas estão famintas por todo o planeta, quando não são de físico, são de sentimentos, sentem faltar-lhes o amor. O homem está assim tão distante de seu caminho. Todos os que estão ao